Então vamos hoje começar o capítulo 37, o capítulo que se chama A Preleção da Ministra. Então vamos só lembrar um pouquinho o capítulo anterior. Foi aquele capítulo que se chamava O Sonho, né? Que o André Luiz foi visitar a mãe dele nos planos mais elevados. E que isso só aconteceu depois que... A Bruna chegando aí. Oi, Bruna. Boa noite. Tudo bem? Oi, boa noite, Marco. Boa noite, Felipe. Boa Tudo noite. bom? Tudo jóia, graças a Deus. Como foi de viagem, Marco? Nossa, foi uma maravilha, viu, Bruno? Depois tem Que muita coisa legal. para contar. Muito sofrimento lá, mas ao mesmo tempo muita coisa boa acontecendo com o que o projeto da fraternidade está fazendo. Que bom, que bom. Depois eu quero saber. Depois a Você gente conta pra conversa, gente. tá bom? Tá bom. Então, eu estava falando que o capítulo de hoje, que se chama Preleção da Ministra, ele é a sequência, né, do capítulo que o André Luiz foi visitar a mãe dele lá nos planos mais elevados que ela mora, né? O capítulo se chamava O Sonho. E eu estava falando que isso só aconteceu depois que o André Luiz mereceu. Porque ele já queria ir com a mãe, né? Desde que a mãe visitou ele em nosso lar, ele queria já ir junto com ela. E ela falou que eles habitavam em planos diferentes ainda, né? Mas que aí ela fala no capítulo anterior que ela tinha rogado aos espíritos superiores ainda dela, né? Que no dia em que ele tivesse o primeiro dia de trabalho, sinceramente trabalhado, né? Que ela pudesse receber ele ali no local onde ela vivia. E foi o que aconteceu, porque o André Luiz tinha acabado de passar aquela noite de socorro com aqueles que chegaram do umbral, né? A caravana, né, dos samaritanos que vieram de lá. Então foi por isso, por esse merecimento, que o André Luiz, e também pela oração, pela intenção da mãe dele, que também tinha muito merecimento, acabou acontecendo essa visita dele lá. E agora, no capítulo seguinte, é quando ele acorda. Então, depois desse tempo de descanso que ele visitou os planos mais altos, ele volta para o plano aonde ele estava no nosso lar. Então, de certa forma, um espírito menos denso volta para o perispírito dele e ele acorda ali nas câmaras de retificação e vai para o dia seguinte. E o dia seguinte, não sei se vocês lembram, que é comentado num capítulo lá para trás, que a Narcisa falou sobre a ministra veneranda, que era uma das criaturas mais sublimes ali no nosso lar, né? E tanto é que ela até faz um comentário que só a ministra e o governador do nosso lar tinham tido a oportunidade da presença direta de Jesus com eles, né? Então, para a gente ter uma noção do grau de elevação desses espíritos. E aí, quando o André Luiz ficou encantado com a história da ministra, ele falou assim: Nossa, eu queria conhecer ela. A Narcisa até comentou com ele, falou assim: se você quiser, no dia seguinte, né? Que seria hoje que está chegando, ela vai estar com eles ali fazendo algumas palestras, algumas conversas. E chegou esse dia. Então, André Luiz, depois dessa noite de descanso, acorda ali, né, no Ministério da Regeneração, nas câmaras de retificação, e vamos ver a história agora. Fala então assim: no curso de trabalhos do dia imediato, então logo no dia seguinte, grande era o meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Que então ele já estava esperando por esse momento, né? Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Então ele sabia que não era qualquer um que podia entrar ali, mas ele foi pedir, ele tinha muito interesse, ele foi conversar com o Tobias sobre essa questão, se ele tinha permissão ou não. E aí o Tobias explica, né? Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Então isso mostra um pouquinho para a gente de como no mundo espiritual, né, as coisas são bem organizadas até ao ponto de não se desperdiçar a oportunidade. Então, só os espíritos sinceramente interessados podem ouvir ela, não é qualquer um. Não é qualquer pessoa que tenha, às vezes, a intenção até de ouvir para falar mal, né? Então, são só os sinceramente interessados. Isso é claro que já não é um padrão de espíritos que habitam o nosso lar.
Mas, de qualquer forma, espíritos que têm interesses voltados para outras áreas não procuram perder tempo assistindo coisa que não lhes diz respeito. E é o caso aqui da palestra das ministras e dos ministros, e no caso da ministra veneranda. E aí, então, segue falando, né? Os instrutores aqui não podem perder tempo. A questão do aproveitamento do tempo, né? Ninguém tem essa... não falta a sensibilidade para que não se perca o tempo com relação ao que se tem para fazer. E aí, então, o Tobias, vendo o interesse, né, realmente sincero do André Luiz, fala: fica você, desse modo, autorizado a comparecer entre os ouvintes, que se contam por centenas, dos servidores e abrigados do Ministério da Regeneração e do Auxílio. Então, o André Luiz conseguiu autorização ali através do Tobias. Num gesto afetuoso, de estímulo, rematou: desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu o novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. Quer dizer, ainda o André Luiz trabalhou, né, no início desse dia, ainda não era logo de cara essa visita da ministra. A visita da ministra provavelmente era mais à tarde. Então, o André Luiz acordou, teve a autorização, mas foi trabalhar. Trabalhou se lembrando principalmente dos conselhos que a mãe tinha dado para ele, né, no capítulo anterior, e aquilo dava um novo ânimo para ele, né? Dava de maneira um entusiasmo, né, diferente para que ele conseguisse persistir, perseguir no trabalho dele. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Quer dizer, o que ele estava pensando? Nas explicações com relação ao que se recebe ali no nosso lar, né? A hora trabalhada, a gente ganha um certificado daquela hora trabalhada. E então existe uma contagem de tempo bem aproveitado para que ele pudesse usar depois. Mas o que ele está aqui com dúvida agora? Tudo bem, mas isso é uma contagem mecânica de horas que alguém estabelece, né? Mas e a compensação dessas horas segundo os conceitos de Deus, né? A compensação da hora que então afeta a Deus. Não era a atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Então o que ele está pensando é isso, né? Tudo bem, ele entendeu como que funciona a recompensa, de certa forma, dos espíritos ali que vivem no nosso lar, mas ainda assim era uma forma de contagem que está sujeita a algumas imperfeições, porque também são realizadas por espíritos em evolução. Mas e o real aproveitamento do tempo? E o real mérito do tempo aplicado nisso tudo, né? É o que ele está perguntando, é o que ele está pensando depois da conversa com a mãe. Tobias, porém, esclareceu-me a inteligência faminta de luz. Então ele perguntou isso para o Tobias, e o Tobias foi lá e esclareceu para ele, né? E ele falou: aos administradores, em geral, impende a obrigação de contar o tempo de serviço, sendo justo igualmente instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Então existe ao administrador, que é o administrador ali o responsável por essa contagem de bônus hora no nosso lar, ele realmente estipulou uma forma de contagem e inclusive uma forma de compensação para as horas extras. Vocês se lembram que para as horas trabalhadas além da mínima exigida, era contada em dobro. Alguns serviços que exigiam um sacrifício maior eram contadas triplicadamente. Então, existe uma maneira aí de tentar quantificar o quanto se trabalhou, mas isso quem estipula é um administrador ali do nosso lar. Mas aí o Tobias segue explicando com relação à dúvida do André Luiz. Mas
quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Então, existe ainda também um mérito e um crédito, né, que é pelas forças mais elevadas, pelos espíritos de luz ou pela própria divindade, né, do nosso Criador. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, dela se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Então, olha o que está falando aqui, porque assim, quando foi o capítulo do bônus hora, a gente viu que existe já uma diferença grande entre o trabalho aqui no mundo encarnado e o trabalho no mundo espiritual. O que a gente viu é que no mundo espiritual, só trabalhando você ganha bônus hora. A gente sabe que aqui na Terra, mesmo quem não trabalha, às vezes consegue dinheiro. Porque tem uma pessoa que patrocina ele, ou porque está num cargo que não faz nada, mas recebe o salário no fim do dia. Então, no mundo espiritual, você não recebe um salário em quantia, você recebe um salário em horas trabalhadas e trabalhadas de verdade. Então, você está produzindo alguma coisa para poder ter uma recompensa ali no nosso lar. Agora, o que está falando para a gente é que existe uma outra contagem que está ainda acima dessa forma de entender do nosso lar. Porque o que eles estão falando ali? Mesmo que tenham aqueles que trabalhem bastante no nosso lar, tem algumas pessoas que podem trabalhar anos, mas não progredirem muito espiritualmente. Não usarem aquele tempo trabalhado para um progresso espiritual. Então, essa é, na verdade, a contabilidade que só cabe a Deus, a saber o real aproveitamento que cada um de nós está tendo naquilo que a gente está fazendo. Então, e olha como tem a ver com o que começou no capítulo, né? Falando do aproveitamento do tempo. Então, os espíritos que não têm o interesse sincero em aprender com as palestras do ministro ou das ministras, eles nem vão para lá. Então, só vai aquele que tem realmente vontade de aprender. E o que está falando, então, que existe além da contagem do bônus hora, uma contagem real do mérito alcançado através do trabalho por conta do nosso Criador. Então, olha aqui, falando isso, né? Então, falando que alguns trabalham 40 anos e saem desses 40 anos com a mesma incipiência da primeira hora trabalhada. Quer dizer, a mesma infantilidade, sem nada de ter aproveitado para crescimento. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. Então, às vezes, a gente pode passar uma encarnação inteira sem muito progresso espiritual. Pode ter feito muita coisa, né? No movimento aqui encarnado, até podendo ganhar muito dinheiro, conquistar muitos patrimônios, muitos bens, mas não ter muito proveito no mundo do campo da evolução espiritual, da maturidade, né, espiritual. E aí, então, ele segue falando: tanto é precioso o conceito de sua mamãe, né, o que a mãe dele tinha ao lado do aproveitamento do tempo, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos homens maus. Nos primeiros, então, nos homens bons, as horas desses homens bons transformam-se em celeiros de bênçãos ao eterno. E nos segundos, então, as horas dos homens maus, em látegos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo as suas obras. Então, isso é muito importante, eu acho, que a gente entenda, porque isso vale. Eles estão falando com relação ao mundo espiritual, o André Luiz está perguntando ali, né? Mas isso vale para nós aqui na Terra. O que a gente está fazendo do tempo que a gente tem à nossa disposição, né? A gente está aproveitando
crescer, para evoluir, para cada vez mais fazer o bem, né? E é segundo essas realizações é que nós somos realmente avaliados perante nosso Pai. Então, que nós não passemos uma vida inteira correndo ou preocupado com o que não é importante. Na verdade, muitos se desviam completamente e acabam indo para o caminho que realmente fica claro que está produzindo mal. Mas às vezes a gente está tentando ir por um caminho cristão, do bem, mas não está progredindo muito. Então, o aproveitamento do tempo que nos é dado, o tempo, né? Muitos espíritos dizem que é o nosso maior tesouro. Então, isso é como se fosse uma moeda valiosa que a gente tem na nossa mão e que às vezes a gente usa totalmente de maneira negligente, né? Ou não, ou aproveitando o máximo de cada segundo, de cada dia que a gente tem na nossa vida. Cada dia que a gente acorda é uma oportunidade nova para muita coisa que a gente pode crescer, aprender, evoluir, ou deixar para trás aquilo que a gente sabe que a gente tem dificuldade e tendência ruim, né? Então eu acho que ficou claro, né, essa parte que ele estava com dúvida, o André Luiz, e que o Tobias explicou. Ficou, Marco. Então aí ele fala seguindo ali, né? Sim, Marco. Beleza. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Então, o André Luiz estava refletindo sobre isso, né? Mas, finalmente chegou a hora, né? Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, quer dizer, no fim do dia, a hora que todo mundo acabou de trabalhar, fizeram aquela oração de encerramento do dia. Dirigi-me em companhia de Narciso e Salústio para o grande salão em plena natureza. Então vocês veem que eles todos trabalharam ali o dia todo, inclusive a ministra. Mas no final do dia é que acontece essa palestra dela ali para eles. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram generosamente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam um delicado perfume. Então ele está só descrevendo para a gente a beleza, né, dos locais ali no mundo espiritual, preparados com carinho, né, com todo velo para poder fazer algo agradável, que é bom. Isso também ajuda na nossa vibração, no nosso bem-estar, na nossa sintonia. E aí o André Luiz entrando ali naquele salão verde fala assim, ó, calculei a assistência em mais de 1.000 pessoas. Imagina isso. O André Luiz batendo o olho assim, fazendo uma conta, ele calculou que mais ou menos umas 1.000 pessoas estavam ali. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros e a eminência florida onde se via a poltrona da instrutora. Então era um salão gigante, né, no ambiente lá da natureza, no mundo espiritual. Mais de 1.000 pessoas estavam lá, mas o André Luiz percebeu que 20 entidades estavam sentadas em local de destaque, como se fosse um camarote ali, ou a primeira fileira. Logo em seguida estava a poltrona onde estava sentada a ministra. Então isso já ajuda a gente a fazer uma ideia do espaço do lugar, né? Mas curioso, por que tem 20 pessoas com lugar de destaque? E aí, a uma pergunta minha, Narcisa explicou. Estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje. Companheiros que podem interpelar a ministra. Então, olha que curioso isso que a Narcisa está falando. A Narcisa, o André Luiz e todos aqueles ali no local onde eles estavam no local onde eram só permitidos estar ali para ouvir. Então, eles estavam na assembleia dos ouvintes. Mas os outros que estavam naquele lugar de destaque são aqueles que já estão mais adiantados naquilo que a ministra ia falar naquele dia. E por isso eles têm o direito
de perguntar para a ministra. Então, olha que coisa isso. Parece ser um pouco uma certa proteção, né? Parece ser que existem preferências, né? Uns podem perguntar, outros não. A primeira impressão talvez possa ser isso, mas não é. Nós estamos falando desde o começo do capítulo sobre aproveitamento de tempo, da riqueza que é o tempo. Então, não se permite no mundo espiritual, pelo menos ali naquele local, o desperdício de tempo. De pessoas que venham talvez fazer perguntas que sejam inoportunas ou desconhecendo aquilo que estão perguntando e que faz com que acabe todo mundo perdendo tempo com relação a isso. Então não é qualquer um que poderia fazer uma pergunta para uma palestra tão importante. É só aquele que já estudou a matéria, aquele que entende um pouco mais do assunto, para que o debate ou a discussão daquelas questões seja o mais proveitosa possível. Então, isso está falando aqui e que quer dizer isso. Ele até reafirma na sequência aqui da explicação. Ó. Os que estão em lugar de destaque são companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação no assunto, condição que poderemos alcançar também, por nossa vez. Então, a Narcisa está deixando claro, não é uma proteção para alguns, não. É porque eles realmente se prepararam para isso, adquiriram esse direito. E qualquer um pode adquirir esse direito. Qualquer um deles, desde que se dediquem, né, e estudem a fundo aquilo que eles querem se aprofundar ainda mais, com a presença de alguém que sabe muito mais. Não pode você se figurar a eles, entre eles, perguntou o André Luiz para Narcisa, né? Você não pode estar lá? E aí a Narcisa falou: não, por enquanto posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Então, olha isso, a ministra também vai falar de outros assuntos e, inclusive, alguns assuntos que a Narcisa já tem mais conhecimento. Então, quando ela for falar sobre o tratamento de espíritos perturbados, aí sim, a Narcisa pode ir lá naquele local, porque ela vai perguntar algo que realmente é importante, tanto para o aprendizado dela, quanto para o proveito geral. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Então, o que está dizendo aqui também, ó, é que não só para um assunto, mas tem alguns espíritos que já estão estudados e adiantados em diversos assuntos. Então, tem alguns que podem se sentar ali em várias palestras diferentes. Então, o crescimento, a aquisição, né, o que nós vamos adquirindo de intelectualidade, né, de conhecimento nos diversos assuntos, é infinito. A gente pode se aprimorar em tudo se a gente quiser. E no mundo espiritual isso é mais comum, inclusive. Os espíritos que entendem de diversos assuntos. E aí o André Luiz fala, né, com isso, muito curioso o processo aduzir. Porque aqui na Terra, muitas vezes a gente vê isso acontecer, né? Alguém está falando alguma coisa e aí vem alguém faz, talvez faça com que se perca um tempo muito precioso com coisas que não tem nada a ver. Dá para ver que a pessoa está querendo às vezes até aparecer para fazer aquela pergunta, mas não entende do assunto e acaba tirando o proveito daquela situação, né? E no mundo espiritual isso também é pensado, já é mais organizado, né? E direcionado. O governador, prosseguiu a enfermeira explicando, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros. Então, ó, isso é uma medida que o governador determinou, que não é só no caso da ministra veneranda. Em todas as palestras de ministros, ali para qualquer ambiente de aprendizado, o governador determinou que fosse assim, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal. Então, olha isso, né? Como eu falei, muitas vezes tem as pessoas que não entendem muito, mas querem aparecer ou querem falar a sua opinião achando que entendem. Na verdade, às vezes até acham que entendem de fato.
mas sem ter estudado adequadamente, sem saber o que estão falando. E isso faz com que perca-se tempo. Então, para que isso não aconteça, o governador determinou para que não se convertessem as palestras em desregramento da opinião pessoal sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Então, olha isso, eles estão pensando no tempo precioso de todo mundo que está ali sentado para ouvir. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Então, é claro que também aqueles que têm outras dúvidas ou opiniões, mesmo que sejam pessoais, também vão ter o direito. É que o horário da palestra é precioso. Até porque muitas vezes existem outras atividades a serem feitas. Mas aqueles que têm dúvidas ainda menos profundas, né, podem tirar dúvida no momento adequado, com o próprio público em geral que está ali, né, fazendo junto o curso. E aí o André Luiz mal acabara de ouvir quando a ministra veneranda penetrou no recinto. Imaginem a cena, né? Para quem já se fascinou ouvindo a descrição da ministra nos capítulos anteriores, imagina o que é. Você já está num ambiente onde você convive com espíritos mais evoluídos ali no nosso lar, né? Mas aí você vê um espírito do nível da ministra veneranda, né? Imagine o que não deve ser, ou do governador ou da veneranda. Então aí o André Luiz está comentando isso, que ela entrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Então são outras ministras que andavam junto ali com a ministra veneranda. Veneranda espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes. Então imagina que o poder, a envergadura moral, né, espiritual de luz que essa ministra tem. Só de ela entrar, ela espalhou enorme alegria em todos os semblantes que estavam ali. Então imagina o que não é a presença de um espírito de luz? O que não é a presença de Jesus, né? O que não é aqueles que conviveram com Jesus há 2000 anos atrás, mesmo que ele tivesse num corpo físico. Mas o que deixa a gente mais fascinado ainda é que na nossa evolução, por mais que esteja longe, quem sabe um dia a gente vai poder estar de perto, de frente com Jesus. E como que não vai ser a sensação, né, de poder estar do lado de Jesus? E aí o André Luiz está descrevendo algo ainda numa escala menor, é claro, mas já muito maior do que o que a gente está acostumado. Não mostrava a fisionomia de uma velha. Então ele está querendo passar para a gente algumas características para a gente entender mais ou menos o visual dela, né? Ela não parecia uma velha, o que contrastava com o nome, porque o que ele está querendo dizer é o seguinte: muitas vezes a gente ouve ministra veneranda, parece uma senhorinha, né? De idade. A imagem que a gente pode fazer na cabeça é assim. Mas o que ele está falando é que não. Ela não parecia uma velha. Sim, o semblante de nobre senhora na idade madura. Então era uma senhora com aspecto de uma pessoa na idade mediana, né? Dos seus 40 anos, sei lá, 40, 50, mas ela não tinha aspecto de velha. Cheia de simplicidade, sem afetação. Então, isso também a gente vai vendo que é característica dos espíritos mais evoluídos. Eles são muito grandes, mas são simples e sem nenhuma pompa, sem nenhum tipo de afetação que a vaidade e o orgulho promove na maioria das pessoas quando atingem um posto mais elevado, né? Seja onde for, num cargo, numa posição social, seja lá o que for. A pessoa se sente, né, uma estrela afetada, né, pela posição. Não é o caso dela e não é o caso dos espíritos que se elevam de verdade, né, espiritualmente. E aí ele fala, né, que depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, como a informar-se das necessidades dominantes da Assembleia, em geral,
com relação ao tema da noite, começou a dizer. Então, ela chegou, conversou com aqueles 20 que estavam ali na frente, para se inteirar do que seria melhor dizer, quais são as necessidades, até porque ela ia falar sobre um assunto que já era pré-estabelecido, né? E aí ela começou então a falar. Como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Então, vocês prestem atenção porque essa lição, esse capítulo da ministra veneranda, é uma lição sobre o que o pensamento nosso tem de poder e o desvio desse poder que muitas vezes nós fazemos. O quanto que isso é determinante para o sucesso ou para o insucesso das nossas encarnações. E a ministra começou falando isso. Falando, na verdade, que, com relação mais uma vez ao aproveitamento do tempo, que ela sabe que ela não tem tempo para grandes palestras, mas ela vai falar algo relacionado ao pensamento para todos ali de maneira que seja muito proveitosa. E aí ela começa, falando então sobre o pensamento. Encontram-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Então ela já começa falando que entre eles todos ali, tem muitos que são extremamente surpresos com o fato de ir para o mundo espiritual e no mundo espiritual parecer tudo com o mundo da Terra. É o que a gente vem vendo da descrição do André Luiz desde o começo do livro. Ele descreve as árvores, ele descreve a sensação de respiração, do medo, do cabelo, da fome, então das casas, dos prédios. Então isso é algo que já nos surpreendeu. E o que a ministra está falando é que ainda ali, naquela assembleia, muitos ainda eram indignados com essa coisa. Porque para a maioria de nós, a gente vai desencarnar e achar que o céu é um negócio totalmente imaterial, né? Que o céu é no lugar onde as pessoas só se comunicam através da força do pensamento, da ideia, né? Que não existe nada disso, prédio. Imagina, a gente sempre fazia a ideia do céu como se sendo lá na nuvem, né? Os anjos sentam nas nuvens. Mas ainda tinha alguma coisa de material, né? Tocavam harpas. E a nuvem também é alguma coisa material. Mas isso é para a gente ver como a gente é pobre com relação à informação que a gente tinha do que era o céu, do que era o paraíso. E a ministra agora aqui está falando isso, que muitos ali são inconformados com isso, né, que toparam ali no mundo espiritual. E aí ela segue falando: não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Quer dizer, eles perguntam isso, não é a força do pensamento que é a linguagem universal? Por que eu preciso falar aqui? Quantas vezes a gente ouviu eles falando sobre a conversa através das ondas sonoras? Poucas vezes o André Luiz citou alguns episódios, inclusive no livro mais para frente, né? Na verdade é nos Mensageiros, que a Ismália, por exemplo, quando foi fazer uma prece, ele diz que não foi com a fala propriamente, ele ouviu com o coração. Ela emitia aquela sintonia através de uma onda diferente do que ele conhecia. Mas ele achava que talvez antes o mundo espiritual todo era dessa maneira. Mas o que eles estão se deparando é com uma realidade diferente. O nosso lar ou as outras colônias espirituais mais baixas ainda têm a necessidade de tudo isso que é muito parecido com a Terra. E aí é exatamente como a ministra começou falando, sobre essas dúvidas, sobre essas certezas que alguns tinham. Mas aí ela segue falando: todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres.
Quer dizer, tem casa, tem prédio, tem meio de transporte, tem os utensílios, tem cadeira, tem mesa e a linguagem terrestre. Então eles falam e falam em português. Eles estão numa colônia espiritual do Brasil, falam em português. Quando a gente vê os episódios que narra a questão da guerra, né? As idas na Polônia e tudo mais, os espíritos menos elevados falam na língua local. Os espíritos superiores, sim, se comunicam através da linguagem universal, do pensamento e do amor. Mas os que ainda estão em degraus mais baixos seguem no padrão que a gente está acostumado aqui na Terra. Por quê? Porque na natureza não existem grandes saltos. Não existe milagre de você morrer cheio de pecado e acordar anjo no céu. Não existe isso. Existe um progresso que é lento, mais constante, e nós vamos ter que passar por todos esses níveis. E aí a ministra ainda segue falando. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, como ela está falando aqui, referindo-se à existência humana. Então, não vamos nos esquecer que nós vivemos até agora, como aqui os encarnados, em velhos círculos de antagonismo vibratório. Então, existem vibrações de diversos níveis, totalmente antagônicas muitas vezes, né? O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo. Então não nos esqueçamos. Nós somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Quer dizer, existem milhares e milhares ainda de espíritos que não estão alinhados com as leis universais. Não estão totalmente evoluídos e espiritualizados a ponto de poder fazer tudo isso que um dia nós vamos conseguir alcançar. Mas milhares e milhares de espíritos ainda vivem insubmissas às leis universais. Quer dizer, acreditam que sabem mais do que Deus e por isso não se submetem às leis de Deus. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Então, olha o que ela está falando, está deixando muito claro que na condição em que nós nos encontramos, nós ainda estamos muito longe desses irmãos mais velhos, desses que estão mais adiantados, desses espíritos de luz que já são, né? Que já alcançaram condições de espíritos mais perfeitos, espíritos que habitam mundos felizes, o que a gente poderia chamar de anjo. O Espírito Santo, o anjo, o Espírito Santo é o espírito que já é santificado, né? Ele já consegue consagrar toda a sua vida às leis divinas e não questiona e não se desvia em nenhum momento dela. Mas a grande maioria de nós aqui, na verdade, talvez a totalidade, né, ainda não está em estágios assim. Se tivesse, não era nesse mundo que estava habitando. A maioria de nós ainda está vivendo nos caprichos do mundo inferior do nosso próprio ego, né? Do nosso próprio egoísmo, do nosso próprio eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades externas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis, sem nos submetermos a elas. Então, quer dizer, informações do certo, do divino, do elevado, do perfeito, nós temos. Mas, em geral, recebemos as notícias dessas leis, mas não nos submetemos a elas. Isso se enquadra a todos nós. Não tem, acho que, quem possa falar
que se submete totalmente às leis de nosso Pai, né? E tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos as nossas vidas. Essa, infelizmente, ainda é a nossa condição. A condição daquele que sabe, né, de ter informação do Evangelho, da vida de Jesus, das leis divinas, mas que ainda está muito distante de conseguir viver totalmente consagrado, consagrando a vida a Deus e a Jesus, né? Tudo bem até aqui? Gandolf, Bruna? É um Tudo capítulo, certo. é um capítulo que tem muita coisa para a gente pensar, né? Tudo certo, mano. Mas eu acho que tá claro, né? A ministra está sendo bem concisa aqui para explicar para a gente de maneira clara. Mas aí ainda ela segue. Será crível que, somente por admitirmos o poder do pensamento, ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível. Então o que ela está falando? Será que seria possível, pelo simples fato da gente acreditar no poder do pensamento, que então eu já estou livre de qualquer tentação, de qualquer problema? Eu já evoluí só porque eu ouvi falar disso? E o que ela está falando é impossível. A gente até acredita no poder do pensamento, mas a gente ainda não domina o nosso pensamento. Se a gente conseguisse dominar, a gente tinha uma condição de vida totalmente diferente. A gente conseguiria só pensar no bem, só pensar confiante, sem desânimo, sempre, sempre voltado para o bem. E aí isso faria a nossa vida se transformar. Mas não é a realidade. A gente entende, a gente acredita, mas a gente não domina ainda. A gente está fazendo isso. Cada vez mais aqui aprendendo a dominar. Porque a gente pensa ou para o bem ou para o mal e a gente colhe as consequências disso. E de tanto colher consequência ruim, a gente se cansa e um dia começa a pensar melhor. E aí o pensamento bom também atrai e concretiza as coisas boas na nossa vida. E aí a gente vai cada vez mais entendendo que realmente esse é o melhor caminho. Mas ainda não é o que a gente faz. E Mas é o. Marco, Oi. a gente tem que também treinar, né, o nosso cérebro, assim, porque é muito fácil a gente tender a pensar as coisas de forma negativa. Então, toda hora a gente tem que estar se vigiando mesmo, né? Exatamente, Bruna. O que você E, falou é importante, é a vigilância. A é, gente tem que se vigiar. E é por isso que Jesus também fala, né? Orai e vigiai. Porque às vezes a gente pede, no momento da oração, a gente está todo elevado, né? Mas a hora que a uhum, gente sai dali, se a gente não vigia, a gente está fazendo tudo ao contrário do que a gente pediu. é, A gente nem merece exatamente. aquilo que a gente está pedindo, né? É, tem que ficar atento, senão passa despercebido se a Tem que gente ficar não atento. se. É. E colocar, Bruna, muitas vezes, como obrigação, uma disciplina com relação a isso, né? Da gente se policiar e colocar, mesmo que seja com força, com esforço, que ainda não é natural. Mas porque com o tempo isso vai ficando natural. Uma hora fica mais fácil, né? Exatamente. O Emmanuel, ele tem uma frase que fala assim: a disciplina antecede a espontaneidade. E é a mais pura É, verdade. Quando a gente não perfeito. consegue naturalmente, a gente tem que impor uma disciplina. É. Não, Em eu vou fazer tudo isso. isso, né? Hã? Em tudo isso, Em né? Na nossa tudo. vida, na Em verdade. tudo. Exatamente. Então, e o nosso pensamento é o início de tudo. É, E é o que agora a ministra veneranda vai acabar de falar aqui. Uma existência secular, quer dizer, 100 anos de existência na carne terrestre, representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Então, aqui, ó, o que ela está falando é exatamente o que contradiz muitas vezes o que as religiões que acreditam que numa única vida você já vai para o céu, né? O que ela está falando é exatamente o contrário. Ela fala assim, é impossível você alcançar a posição de um cooperador essencialmente divino em 100 anos de existência. É muito pouco. A gente precisa de muito mais para conseguir.
transformar tudo que a gente precisa transformar, e um dia, sem esse salto, né, milagroso que a gente acreditava. Por quantas e quantas encarnações talvez a gente não acreditou nisso, né? E ainda muita gente acredita. A gente respeita, mas fica claro pra gente que não é tão fácil assim domar instintos negativos que a gente tem. A gente está muito longe. Informamos-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia nesse particular tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Então, olha o que ela está falando. A gente sabe da força do pensamento, da força que a gente tem na nossa mão para o aprendizado, mas nós esquecemos e empregamos essa força em pensamentos totalmente destrutivos. Quer um exemplo disso? Para vocês verem, é simples. A humanidade, a gente está falando do absurdo que é o que está acontecendo. A gente está vivenciando o início de uma guerra, né? E todo mundo se sensibiliza com isso. Mas para jogar videogame, adora matar. Quantos não têm paixão por arma? Quer dizer, a mente humana ela é viciada ainda no conflito, no matar. E isso é bagagem das nossas encarnações passadas. E se a gente não dominar isso, a gente vai continuar isso. A gente alimenta cada vez mais a violência, a agressão, a resolução das coisas através da imposição. Conceitos totalmente divergentes do conceito que Jesus veio nos passar, do perdão, da paz, né? Mas isso é enraizado na humanidade. Os jovens, a maioria dos jovens tem paixão por jogos de tiro. Que criança, né? Que não... Isso, olha, a gente fala disso, né? Que a guerra é condenável, mas que pai que nunca comprou uma arminha para dar para um filho brincar de dar tiro, não é? Então isso vê o quanto que a gente não percebe que a gente está enraizado ainda nesse pensamento destrutivo e que acaba sendo prejudicial a nós mesmos, né? Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas habitualmente agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Quer dizer, falar, falar, falar é fácil e todo mundo faz, mas a maioria para por aí. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo na ação. Então não adianta a gente só ter conceitos, não adianta só a gente falar. A gente tem que concretizar tudo aquilo que a gente aprendeu e vem aprendendo, né? Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos a nossa milenária viciação no desvio dessa força. Essa frase dela aqui, ó, é para a gente guardar, é para a gente lembrar sempre, porque todos sabemos da força do pensamento e que o pensamento é uma força essencial, mas nós não admitimos essa viciação milenária que a gente tem no desvio dessa força. A gente acha que não. Mas basta o exemplo do que eu falei, da arma. A gente está o tempo todo falando de agressão ou estimulando a agressão, mas achando que está pregando coisa totalmente diferente. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Olha o que ela vai falar aqui agora, para vocês agora entenderem isso, porque é muito importante. A gente não tem noção da importância do nosso pensamento. A gente acha que o nosso pensamento a gente pode pensar o que quiser, ou que a gente não domina. Mas é o pensamento que começa, é no pensamento que começam as vibrações do nosso íntimo, né? Mas olha o que ela está falando agora. É algo que todos sabem, né? Que o homem é obrigado a alimentar os seus filhos. Quer dizer, eu gerei um filho, eu tenho que alimentar ele.
porque ele vai ter que crescer. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Olha isso, o pensamento é uma criação nossa, é um filho nosso. E muitas vezes nós criamos aquilo, nutrimos, alimentamos aquilo. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Quer dizer, se você pensa algo ruim, você já está emitindo esse pensamento no mundo espiritual, e no mundo espiritual o pensamento é real, é palpável. A gente já viu que tem cor, tem cheiro. Então, a gente pensou algo ruim, a gente vai conduzir isso a uma consequência ruim. Do mesmo jeito que se a gente criar, produzir um pensamento elevado, ele vai obedecer à mesma lei. Ele vai gerar uma consequência benéfica, uma consequência boa, elevada e de luz. E olha aí, ela vai exemplificar isso para a gente entender melhor. Porque aí daqui para frente a gente tem que ter noção do que o nosso pensamento influencia no nosso futuro, na nossa vida, em tudo, no mundo espiritual, inclusive no mundo espiritual que a gente atrai. Porque a gente pensa, pensa, pensa. A gente pode não falar para os outros, mas o que a gente está pensando, a gente está atraindo espiritualmente para o nosso lado, aquele tipo de vibração. E aí agora a ministra vai dar um exemplo que também é muito lindo e é fácil da gente entender. Recorramos ao símbolo mais simples. Aí ela vai usar a água como exemplo, né? E aí ela fala: após elevar-se às alturas, então imaginemos uma gotícula de água, uma molécula de água. Quando a água eleva as alturas, quer dizer, vamos comparar isso com o nosso pensamento. Nós temos pensamentos elevados e pensamentos baixos. A gotícula de água, quando eleva-se às alturas, volta purificada. Então, ela podia ser um copo d'água sujo, que ferveu, ebuliu, subiu o vapor de água e voltou límpido. Então, da mesma maneira, é assim que acontece com o nosso pensamento. Se a gente eleva o nosso pensamento, ele volta mais limpo. E é por isso que a gente, nas nossas orações, procura fazer isso. Uma limpeza, uma higiene do nosso pensamento. Por isso que a gente, quando vai fazer a nossa oração, a gente fala assim: elevemos os nossos pensamentos. A gente quer purificar, sintonizar com o mais alto. E a consequência disso é ele vir tratado, purificado. Mas, então ela fala, né? Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Agora, por outro lado, vamos pegar a mesma água. Conservemo-la com os detritos da terra e faremos habitação de micróbios destruidores. Então, se a água a gente deixa na lama, na terra, no chão, cada vez mais sujeira, micróbio que vão consumir, que vão trazer doença, que vão trazer prejuízo para aquele que está, na verdade, se utilizando daquela água. Então, o nosso pensamento é a mesma coisa. Se a gente continuar com o pensamento fixado nas coisas da terra, ele vai cada vez mais ficando contaminado e é prejudicial para quem possui aquele pensamento. Então, essa comparação que ela faz é muito importante para a gente levar isso para sempre. Porque, como você falou, né, Bruno? A gente às vezes não se policia e quando a gente vê, a gente está alimentando um monte de pensamento extremamente ruim. E o que que isso vai fazer? Vai gerar problema para nós mesmos. Vai atrair coisa ruim para nós, vai plasmar coisa ruim nas nossas vidas. Quanto mais a gente pensa, mais a gente acaba concretizando aqueles pensamentos que são desviados. Então, quanto mais a gente eleva, mais purifica. Quanto mais a gente deixa para baixo, mais a gente contamina. E mais a gente fica viciado em pensar
Da forma negativa, né, Marco? Porque a gente alimenta aquilo, né, Bruna? E aquilo cresce. É, Então, é algo que fica. ele vai tomando volume e proporção que é, assim, se torna praticamente o que domina o nosso ser dali para É, frente. E é por falta de conhecimento. E quando a gente conhece por falta de policiar, realmente, de é, vigiar isso daí. E aí ela está finalizando já, né, o capítulo aqui, dizendo: o pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele transformam-se homens e anjos a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Então, o que fica claro aqui para a gente também, né? Que quem domina isso somos nós. E então nós somos responsáveis por criar e cultivar e alimentar coisas muito boas ou coisas muito ruins. Mas a responsabilidade disso é só nossa. Porque os fatores externos acontecem o tempo todo. Mas o pensamento que eu resolvo ter com frente àquilo é o que muda tudo. Então, no nosso pensamento, os homens acabam se transformando em anjos a caminho do céu ou se tornando gênios diabólicos a caminho do inferno. Está nas nossas mãos. Apreendem vocês a importância disso? Então aí a ministra chamando a atenção. Vocês têm noção do quanto é importante o domínio e o conhecimento disso? Certo, nas mentes evolvidas entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição, entre os seres de toda espécie. Então, olha isso que ela está falando. O pensamento, ele é a transmissão de energia, de mensagens entre todos os seres de todas as espécies aqui no mundo, não só na Terra, né? Em toda a criação divina. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França ou na França, né, poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial, que neste caso será sempre a do receptor. Mas isso também exige afinidade pura. Quer dizer, quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai conseguindo realmente esse intercâmbio puro através do pensamento, sem necessidade das ondas mecânicas, né? Mas isso é um caso ainda de evolução. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros em núcleos insulados e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Então aqui ainda nós, como falamos, né, nós somos ainda espíritos muito atrasados com relação a essa evolução e pureza de pensamento. E por enquanto nós estamos aqui na luta, né, para purificar. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Quer dizer, ó, o que ela está falando é que a maior parte das pessoas que estão no nosso lar ali estão também evoluindo, trabalhando e crescendo, né, em conhecimento e sentimento, poucos para subir e a maioria para voltar. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. Depois de uma longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Quer dizer, quem quer entender tudo que eu estou falando, aproveitar tudo que eu estou ensinando? E logo após, a música suave encheu o recinto de cadenciosas melodias.
Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria, sem qualquer solenidade nos gestos para evidenciar o término da conversação. Findou a palestra com uma pergunta graciosa. Quando vi os companheiros se levantarem para despedir-se ao som da música habitual, indaguei de Narcisa, surpreendida. Que é isso? A reunião acabou? A enfermeira bondosa esclareceu sorridente. A ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Quer dizer, ela não concluiu a palestra, ela não fez um começo, meio e fim, como na maior parte das vezes a gente está acostumado, né? Um encerramento de uma palestra, um agradecimento, um aplauso e tudo mais, né? Ela falou, a ministra é sempre assim. Quando a palestra está no auge, ela fez uma pergunta, você viu? Ela encerrou com uma pergunta e foi embora. E aí ela falou por quê, né? Finaliza a conversação em meio ao nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber como terminarão, quando e como terminarão. Quer dizer, ela não se vê na pretensão de encerrar um assunto, porque nessas discussões, quem começou o assunto foi Jesus, mas quem vai encerrar não é nenhuma delas. Ela tem plena consciência que, apesar do grau de evolução que ela não tem a prepotência de achar que ela consegue concluir qualquer tipo de ensinamento ou de palestra ali para eles. Então ela deixa no meio. E as pessoas se despedem e continuam com aquilo, né? Ainda fervilhando, né, no pensamento com relação às indagações, aos pensamentos, né, construtivos em relação a tudo que foi ensinado. E aí termina esse capítulo aí da visita da ministra, né, que a gente conhece agora um pouquinho pessoalmente de algumas palavras dela, de alguns pensamentos dela, né? E que isso sirva de estímulo para que a gente consiga entender, né, a questão da importância do pensamento e policie cada vez mais. Tem um livro do Emmanuel, do Chico Xavier também, que chama Pensamento e Vida. E é um livro que fala muito sobre isso. O quanto que o nosso pensamento determina a nossa vida, boa ou má, né? Como determina tudo que a gente vai vivenciar através do pensamento. Vale a pena para quem tiver interesse. É um livro que não é muito longo, não. São várias questões curtas. Talvez não seja tão simples de interpretar, mas ele é um livrinho resumido aí sobre esse assunto. Certo, gente? Ah, muito bom, Marco. Mais Mais alguma? uma vez, né? Muito É, bom. mais uma vez, não tem capítulo que não é, né? A Não gente fica tem. sempre encantado. Mas ficou alguma É, dá pra dúvida ou alguma refletir. coisa que vocês queiram acrescentar, falar? Eu fiquei um pouquinho em dúvida naquela parte que ela fala do espírito que está na França, ele se comunicaria aqui no Brasil só por pensamento? Foi isso que ela quis dizer? Sim, então, porque a evolução, que o pensamento, ele é, na verdade, uma forma de intercâmbio entre as criaturas, mas que isso só acontece de maneira pura nos espíritos mais evoluídos, né? Pelo que eu entendi ali que ela Hum, estava falando é isso, porque depois ela cita, né, que o pensamento ele é a base de troca de mensagens entre todas as criaturas existentes. Deixa eu até ver se entendi. Mas isso é no estágio evoluído, né? É num isso? estágio evoluído. Ah, entendi. Entendi. Mas eu acho que de certa forma talvez a gente não consiga interpretar perfeitamente o pensamento de outras criaturas, mas o pensamento é uma onda vibratória, é uma energia. E a gente sente energia, né, Bruno? Por mais que a Ah, gente não sim. esteja muitas vezes entendendo a mensagem, você chega perto de uma pessoa que tem um pensamento pesado e às vezes você não se sente bem. Então, alguma Ah, sim. mensagem está sendo trocada. E nos espíritos, e nos Entendi. animais menos evoluídos, também existe uma comunicação que eu acho que faz parte, talvez, de um pensamento primitivo entre eles. Alguma troca que depois acabou se exteriorizando
ondas mecânicas para poder ficar mais compreensivo, para poder ser mais eficiente na Hum, troca de informações, mas eu acho que isso é uma necessidade dos espíritos menos evoluídos mesmo, porque à entendi. medida que você vai evoluindo, pensamento, espírito evoluído capta pensamento de espírito evoluído e não evoluído, né? Quantas vezes o André Luiz Uhum. pensou alguma coisa e o Aniceto, o Ah, verdade. Clarencio, a Narcisa responderam para ele sem ele É precisar verdade. verbalizar. Verdade. Então, É acho mesmo. que isso é a base realmente da troca de mensagens entre os seres da criação, né? Entendi, entendi. Aí, dependendo do grau de evolução, você tem mais facilidade de compreender, né? Exatamente. É isso. E captar tudo, Entendi. até coisas que a Perfeito. gente ainda nem entende, né? Tá. Muito Beleza, legal. Felipe? Então, é isso. Encerramos o capítulo Tá tudo certo, 37. Mário. Certinho? Então tá bom. Então, ótimo. Obrigado a todos, agradecendo a Deus, né, a oportunidade da gente estar aqui lutando aqui para desvendar tudo isso, aprender tudo isso. Uma ótima semana para todos, Verdade. viu? Obrigada, Marco. Boa noite, boa semana para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau,